Que a doce paz de Jesus continue em nossos corações, que como sempre possamos aproveitar as bênçãos desses ensinamentos, as lembranças dos acontecimentos que Jesus veio a ministrar para nós, para que possamos no dia a dia conseguir entrar ou permanecer, para quem já entrou, no reino de Deus aqui na terra. Dando sequência no Evangelho de Lucas, capítulo 19, estamos no versículo 11. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem nobre, quer dizer, um homem de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes onde não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que estavam lá: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-los aqui e trucidai-os em minha presença. Agora, esta é uma parábola, então, como todas as parábolas, nós precisamos ter ideia que são sinais. Não é para pegar ao pé da letra. Como no final falar, trazei-me aqui os meus inimigos e trucidai-os. Jesus não era nada disso. Também no Antigo Testamento a gente já sabia que não matarás. Então, era já proibido no Antigo Testamento. Imagine Jesus, que até ampliou esse respeito aos outros, dizendo de bendizer aquele que quer o vosso mal. Não? Então, mas aqui é interessante, quando Jesus faz essa comparação, é interessante até o antefato. Ele fala: por que Jesus falou essa parábola? Jesus falou essa parábola porque eles achavam que já o reino de Deus estava chegando imediatamente, que fosse uma coisa iminente.
Por qual motivo eles estavam pensando isso? Porque Jesus, quando falava, já nós temos comentado isso, falava, o reino de Deus está vindo e até vos digo que já veio. Para aí, está vindo ou já chegou? Não, é que para alguns já chegou, já está entrando, quer dizer, está vivenciando o reino de Deus. Para os outros está chegando, quer dizer, a gente tem que se esforçar para entrar nele, para entender o que é o reino de Deus e assim por diante. Quer dizer, a cada um segundo o próprio entendimento e, consequentemente, pelas atitudes que vai tomando. Por que pelas atitudes? Porque ele faz uma comparação, e nesse caso, vamos entrando na parábola, faz uma comparação. É como um cara que vai embora, que seria Jesus, no caso, que está indo embora, para pegar posse das terras. Quais terras? De outras? Não. Da terra onde ele está, que seria o planeta. Por isso que a gente fala, Jesus foi embora, Jesus volta. Jesus, na verdade, não é que foi exatamente embora, só que momentaneamente não está, assim, diretamente ligado na terra. Mas ele deixou os servos dele com os poderes, que são as 10 minas, as minas que ele deu, não, 10 minas não, ele deu-lhes 10 minas, não? Quer dizer, a cada uma minas, quer dizer, um poder. No caso diferente da outra parábola, que deu os poderes diferenciados. Aqui deu o poder para todos. Não? Só que um vai render esse poder 10 vezes. Então ele vai fazer, olha, servo bom, vou te dar 10 cidades. Então veja bem, uma Minas, portanto que podia valer, não podia valer uma cidade, porque era uma moeda. Mas o que quer dizer? Que os bens espirituais, a recompensa dos bens espirituais é exponencial. Não é uma coisa material. Que você tem um, vai multiplicar por 2, por 3. Não, isso aqui é exponencial. Não dá para saber quanto é. Mas também, o bem espiritual, como fala para o terceiro servo, ele tem que ser usado, não pode ser escondido. Tampouco num lenço, como dizer, fico aqui me dá um sentido de dizer, fico naquele reconforto que me encontro, fico no que eu já tenho, fico guardando as coisas bonitinhas. Nada disso. Jesus não quer isso, muito pelo contrário. Mas quem vai, como dizer, a punir esse servo é ele mesmo. Porque Jesus fala, é pela tua boca que você vai ser punido. Porque você sabia o que tinha que fazer, sabia como é que eu era. Então não tem desculpa para dizer, eu não sabia. Não, eu sabia sim. Porque fala, mesmo que você não quisesse utilizar de teu, você podia empregar para os outros, dar aos outros que empregassem. Porque eu chegava aqui, quando eu voltava, ia pegar dos outros. Que você sabe que eu colho onde não semeei. Aqui está um grande ensinamento que muitas vezes no Antigo Testamento a gente não entende bem esse negócio, não? O famoso Nabucodonosor, que veio, conquistou Jerusalém, destruiu o templo, e o profeta falou que ele foi mandado por Deus, por Yahvé, né? Para ser mais correto. Falei, mas como? Mas porque daquela destruição veio o renascimento, veio um outro templo maior que o primeiro, veio um povo renovado. Então, quer dizer, era como cortar uma árvore, não uma árvore, cortar
um ramo de uma árvore para que ela possa crescer maior e melhor, mais sadio. E o que ele quer dizer? Que ele vai deixar que as pessoas que estão aqui, que não querem Jesus, que lutam contra ele, que estão contra eles, ele até deixa eles ficarem aqui. Só que quando vai voltar, a recompensa para ele, quer dizer, o castigo dele, será bem triste, será bem feio. Mas isso deixamos para a justiça divina. Isso que Jesus que depois vai a dizer quando ele chegar. Tá? E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-nos. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis: o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltai os jumentinhos? O jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou, alegremente, a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto, diziam: Bendito aqueles que vêm, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Esse acontecimento, ele precede a entrada em Jerusalém. Porque na entrada de Jerusalém, que eu bem me lembro, que a Dominga de Ramos, todo mundo colocava as palmas, né? As folhas, assim. E aqui colocaram as vestes. O que me dá, assim, me tira a atenção, é que os discípulos colocaram as vestes dele em cima do jumentinho. E Jesus montou em cima das vestes deles. Aí o povo, vendo isso, colocou as vestes deles no caminho. Não entendo bem que simbolismo pode ser. Pode ser o simbolismo de dizer, olha, aqueles que são mais perto de Jesus, quer dizer, os discípulos, eles têm mais contato direto com Jesus. Então eles colocam o que tem de melhor para sustentar Jesus, porque Jesus montando no jumentinho, ele não estava selado, né? Então eles tinham um desconforto físico. Então eles colocaram uma comodidade para ele. Só que o povo dele, eles queriam até ajudar também no jumentinho, porque o jumentinho não andasse no terreno acidentado, né? Porque na época não tinha estradas. Então colocaram as vestes na terra. Que se nós vamos ver, não tem sentido. Por que sentido eu colocar as vestes? Mas isso é simbólico. Isso demonstra o coração que a gente tem